Meu tema é falar sobre a vocação como estratégia do reino de Deus, e o texto que eu quero ler com vocês é o texto de 1 Reis, capítulo 3, e eu vou ler de 1 a 10. Algumas semanas atrás eu fiz 5 anos de Ferreira, na igreja que eu estou, e nessa comemoração, nesse dia especial, um pastor amigo meu levou uma palavra, levou esse texto e falou muito ao meu coração. E quando logo na sequência eu recebi o convite, eu pensei, eu preciso compartilhar esse texto não pode ficar só para mim. Então eu queria ler 1 Reis, capítulo 3, de 1 a 10. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os seus decretos, os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios. Então não era só a fé do pai, era a fé dele também, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, agradou o Senhor. Salomão tem um chamado para ser rei, para liderar, para construir. Fico imaginando Davi passando para ele a incumbência, a tarefa. Olha, meu filho, na minha época, e é assim que os líderes mais velhos de vez em quando falam, na minha época, eu quis construir uma casa para o Senhor, mas não foi possível. Porque na época de Davi era época de guerra. E época de guerra não se constrói nada. Época de guerra é guerra, é só foco em arma, em capacitação de exército. E agora uma outra época, a época Shalomon, né? A época da paz, a época onde eu posso construir porque agora existe paz. E aí Davi dá essa tarefa para Salomão, traz uma realidade, uma nova etapa para o reino. E eu imagino que Salomão ficou muito empolgado, muito feliz, muito novinho, muito cheio de energia, e disse: pai, pode deixar comigo, eu já tenho tudo na cabeça, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu, eu vou construir um templo top, né? Hoje o jovem só fala essa palavra, tudo que é para dizer legal, ele fala top, qualquer coisa é top, e aí ele vai fazer um templo top para Deus, e sai correndo, e Davi já velhinho: meu filho, vem, calma, eu já fiz o projeto,
já está tudo aqui. Eu já fiz a arrecadação de fundos, eu já fiz o planejamento, eu já coloquei as medidas de cada coisa, porque Deus me orientou assim. Então não vai fazendo da sua cabeça. Você precisa aprender com os mais velhos. E aí talvez já uma palavra para a gente que é nova geração, para a gente que está na liderança, ou para a gente que está acompanhando. Eu sou pastor junto com o pastor Reinaldo, que é o pastor titular da igreja. A gente gosta desses títulos, né? Titular, presidente, né? Pastor auxiliar, é quase nada, né? E aí você... Desculpa, Léo é quase tudo. Mas a gente gosta dessas nomenclaturas. Lá na igreja a gente não usa muito isso, a gente chama de equipe, de colégio, de ministério junto, compartilhado. E eu penso que a gente tem que aprender sim com os mais velhos. A nossa geração, uma geração muito ansiosa, muito impulsiva, muito... o melhor é o que eu tenho para oferecer, o melhor é o que eu sei. A minha inovação é melhor do que já foi feito até aqui. É o que a gente pensa. Eu, de vez em quando, me pego pensando assim. Eu chego lá na nossa equipe e digo, pastor, que tal fazer isso? Ele diz, não, John, isso não rola, isso já foi tentado. E a gente fica magoadinho, a gente fica chateadinho, porque a gente quer fazer, porque a gente acha o que a gente tem para oferecer é melhor, é mais novo. E por causa da nossa pegada de geração, a gente acha mesmo que se não fizer do nosso jeito, se não fizer de uma forma atualizada, não presta. E Davi coloca esse plano para Salomão, e Salomão então baixa a bola, dizendo, não, tá bom, então tem um plano. Então por um tempo, enquanto você é o rei, é você que coordena as coisas, você que vai me liderando. E aí Salomão baixa a bola e vai, continua e faz todo o esforço e se torna rei, e é um rei muito sábio. Você já conhece bastante a história de Salomão. Mas por que eu quero trazer essa palavra? Por que eu não peguei a palavra sobre os trabalhadores da vinha? Por que eu não peguei a palavra da parábola dos talentos, né? Que seria bem óbvio começar por aí. Eu penso que essa consciência de reino, e por isso que eu pego um rei, é por isso que eu pego um camarada que tem algumas vontades, que tem algumas questões de ego, e eu vou no finalzinho encerrar com isso, porque eu penso que viver a nossa vocação só é legítimo, e se você está escrevendo isso, já escreva logo essa. Só é legítimo, só vale a pena, só é válido mesmo, se é para o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fazer o reino, mas como desculpa para eu me autopromover, não vale. Eu fazer uso da minha vocação para me tornar famoso, e essa é a grande vantagem que o jovem vê hoje. A única coisa que vale a pena viver é postar um vídeo e se tornar viral. Não é assim? Se você fala com um adolescente de 13 anos, qual é o seu maior sonho? Meu sonho é colocar uma foto e virar viral. Fazer uma selfie e virar viral. Virar um negócio que vai passar na Band, vai passar no CQC, vai passar no Trop Train lá, vai ser uma coisa de louco. E a coisa vai chegando também no ponto do ministério, na vocação. Quanto mais eu tiro os olhos do reino, e por isso que eu trago esse texto, porque depois nós vamos continuar lendo ele, isso vai ficar mais claro. Toda vez que eu tiro os olhos do reino, a minha vocação perde o sentido. Todas as vezes que eu perco de vista, eu perco dos meus olhos o reino. Então o lance não é entender primeiro a vocação,
É entender primeiro o reino. Se eu entendo, se o meu coração está no reino, se o meu coração é ensinável, se o meu coração é humilde, então a minha vocação vai ser compatível com o reino. O lance é que eu tenho visto, e eu não trago hoje uma palavra apenas de inspiração daquilo que eu pensei ser bonito para vocês. Eu penso que o que eu estou falando hoje é um diagnóstico daquilo que eu estou vendo na liderança atual. Gente querendo se promover com a desculpa de ser vocação do reino. Então nós vamos caminhar e talvez no finalzinho vai fechar essa ideia um pouco melhor. A vocação tem que ser do reino. Jesus já dizia isso lá em João capítulo 17. Já passei, né? Não tem lá. Não, fica aí. Eu só anotei aqui para mim. João 17, verso 4, Jesus fala: eu te glorifiquei na terra quando eu completei a obra que me deste para fazer. Então a gente não é glorificado ou exaltado ou privilegiado quando a gente faz a obra que a gente escolheu para fazer. Vocação não é aquilo que eu faço muito bem. Vocação não é aquilo que dá dinheiro. Vocação não é aquilo que dá status. Vocação não é aquilo que eu sei manipular. Eu fiz a formação inicial como design, depois fui para a faculdade. Sempre fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Graças a Deus eu pude, por condições financeiras da minha família, fazer sempre 2 faculdades. E graças a Deus por isso, é bênção de Deus, não é algo que eu me glorio, mas glorificar a Deus pelo privilégio de fazer isso. E eu sei muito bem desenhar, fazer arte. Minha mãe sempre dizia que eu fazia muita arte, aí eu acreditei tanto nisso que eu fui fazer design, né? E eu, em toda a vida, como membro de igreja, como rato de igreja, você tem noção? Eu nasci em novembro, em dezembro era Jesus na festa de Natal. Então eu era muito igreja, o tempo todo igreja. Eu lembro que logo muito cedo agora que eu entendi aqui o computador virado para mim. Obrigado, o telepronto. Muito cedo eu tocava piano, cantava, sapateava, fazia teatro, tudo o que você imaginar na igreja eu fazia. Eu até tinha um sonho, é bom relembrar isso agora, porque o meu sonho era o seguinte: como eu também queria ser pastor, e também como eu comecei a tocar piano, gostei do negócio, né? Eu queria ser o primeiro pastor a tocar piano pregando. Eu até falei essa brincadeira hoje aqui, de ir lá pro piano e fazer... Sabe quando o pastor quer pregar e fazer aquele fundo musical? Aquele fundo musical que o pessoal começa a chorar logo que começa. Então eu queria isso, eu queria pregar já tocando piano, e o pessoal ia ficar amarradão, né? O pessoal ia ficar mal emocionado, e aí eu fui desistindo dessa ideia, claro. Glória a Deus que eu desisti dessa ideia. Mas eu sempre estive envolvido com muitas aptidões. Eu era sempre muito coringa. Eu sabia fazer muita coisa. E para algumas pessoas isso é um problema. Porque na hora de escolher algo específico, quer tirar tudo que é lado. Eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei desenhar, eu sou líder. Para você ter uma noção, quando eu fiz teológica, eu me envolvi com tudo que era área que eu estava fazendo. Era para ficar no stand lá em Ourinhos, fiquei até com o Luquinhas lá em Ourinhos. É para ficar no stand? Eis-me aqui, eu vou ficar no stand, vou ser o melhor estandeiro do negócio. E aí fiquei envolvido com isso. Eu que ficava antigamente ali onde está eles, né? O Rodrigo e o Lucas. Eu que fazia a armação do data show, microfone, som, lá na igreja de Perdizes, quando tinha o coral, a apresentação do coral, eu fazia toda a parte gráfica. Essa pasta que vocês estão carregando aí, eu que fiz há 8 anos
anos atrás. Então, assim, eu tinha essas habilidades. E eu queria muito me envolver com tudo isso, mas não dá, porque vocação não é só o que você faz muito bem. Vocação tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça. Vocação, você pode ter 1000 dons, 1000 talentos. Eu também fiz psicologia e eu queria ser psicólogo. Minha mãe é psicopedagoga, meu pai era arquiteto. Então por isso que eu fiz design e psicologia, para agradar os dois, né? E acabou que isso me abençoou muito no ministério. Hoje a faculdade de psicologia me é muito como ferramenta, como articulação, como pensamento. E me abençoou muito. Mas ser psicólogo não é a minha vocação. Você entende isso? Porque eu estou ali atendendo, eu trabalhei no Hospital São Paulo. Para você ter uma noção, eu era psicólogo da madrugada, da área de oncologia, pacientes terminais. Eu ia todo dia para o banheiro chorar. Porque eu dizia, essa aqui não é a minha pegada. Eu sei fazer isso aqui acontecer, eu sei dar acolhimento, sei ver as defesas que a pessoa está ali no leito de dor, eu sei viabilizar o vínculo ali da família na despedida, eu sei fazer tudo isso. Mas eu não aguentava fazer aquilo não me realizava. Eu lembro uma vez que no hospital nós estávamos terminando, eu era de madrugada, era 4 horas da manhã, terminando, não tinha nada para fazer, indo para o descanso, e aí o médico chegou comigo e falou assim, John, tem uma pessoa, uma moça, que está transtornada lá. Está transtornada. Já colocamos tudo que sossega-leão, sossega-elefante, e ela não para. A menina tá urrando lá, está gritando e falando umas coisas estranhas e revirando a cabeça. Ei, Jesus! Isso aí eu sei fazer, né? E aí, na hora, a minha equipe lá disse assim, olha, a gente precisa dar um jeito nesse negócio aqui, porque a medicina já fez tudo o que tinha que fazer. Chama o John, que o John é alguma coisa assim, acho que ele vai ser pastor um dia também. E aí eu fui lá, entrei na sala, entrei no quarto onde a moça estava, e quando ela olhou para mim, aí começou a manifestar os demônios nela. E foram 3 horas direto expulsando o demônio da menina. 3 horas. Pá. Tem uma hora que eu parei assim no lavatório da sala, do quarto, e disse, Deus, pensando, né? Deus, eu não aguento mais, estou muito cansado. Muito cansado. Satanás, lá de onde ele olhou, ele falou, né? Pela menina, falou assim, já está cansado? Disse, cretino, peraí. Eu peguei pelas orelhas, e aí continuei, e lá pelas tantas, o demônio deixou ela abriu o coração para Jesus, e quando ela confessou Jesus, ela desmaiou. Pô. Aí o médico chegou, depois de todas as gritarias, todas as coisas, o médico chegou e falou assim, foi o efeito dos remédios. Aqui, farroupilha. Você acha que depois de orar 3 horas sem parar, que suando igual um porco, você leva o crédito ainda? E nesse dia eu entendi, eu sou bom designer, eu sou bom psicólogo, mas eu não presto para nenhuma dessas coisas diante do reino de Deus. O reino de Deus é que importa. E para o reino de Deus eu só presto para uma coisa, é ser pastor. Eu sei fazer todas essas coisas, mas existe uma coisa que me realiza, que é ser pastor. Então, a vocação é isso, aquilo que vai te realizar, não é aquilo que você faz bem só. Também, Deus utiliza os teus dons, tanto é que eu uso no ministério todas essas atribuições e benefícios da minha personalidade, do meu perfil, da minha criatividade, mas o que eu sou é pastor, não tem jeito. Eu lembro que eu fui convidado pelo Hospital São Paulo, logo na sequência, na época que eu trabalhava lá, eu estava fazendo uma especialização, e aí eu não ganhava quase nada,
trabalhava para o hospital mesmo, como voluntário em troca de estudos. E no final dessa temporada, terminei a minha pós, a minha supervisora chegou comigo e falou assim: John, nós temos uma proposta para te fazer. Nós queremos te convidar para ser psicólogo aqui mesmo, e logo logo você vai se tornar supervisor, essa área é super vantajosa, promissora, barará. Então, beleza, ok? Tá certo, né? A gente entendeu que você vai ficar aí. Porque eu era tão apaixonado que ela acreditava que eu ia ficar para sempre ali. E eu disse: não vou. Não, é R$3.000. Vai trabalhar 3 vezes na semana, você vai ganhar R$3.000. Vou orar, vou pensar, fui para casa, sábado, domingo, a igreja que eu trabalhava disse para mim: John, nós queremos te convidar, nós queremos te pagar R$300. O que vocês acham que eu escolhi? Era bom se fosse 3.300, né? Se a igreja pagasse melhor, né? Mas não tem jeito. 300 vivendo vocação, vivendo no reino, é muito mais dinheiro, é muito milagre. É milagre, depois eu te conto as histórias. É muito milagre de Deus do que só R$3.000. Voa! O que eu ia gastar com antidepressivo, o que eu ia gastar com outros tipos de medicamento, com terapia e tudo mais, é muito mais do que 3.000, né? Então Deus tem uma missão para cada um de nós, Deus tem um chamado para cada um de nós, e qualquer coisa que você tente fazer que só seja bom, ou seja vantajoso, ou tenha dinheiro, não vai te realizar. Você precisa entender o que Deus quer de você, o que você vai prestar contas, o que só você tem que dar conta, o que só você está enxergando, qual é o grito que só você escuta, o que acontece no mundo, qual é a demanda, qual é o desdobramento da vida, do sofrimento humano, que só você vai dar conta. Não espere que Deus vá dar a sua tarefa para outro, não. Deus espera que você dê conta daquilo. É você. Se você não fizer, não será feito do seu jeito, com tudo que você é. E é o que Deus fez comigo. Deus me deu uma história, me deu uma formação, me deu um monte de coisa, me deu traumas. Eu tenho traumas na minha vida que, por causa deles, e graças a Deus por eles, eu sou pastor hoje. Eu tive problemas com meu irmão mais novo, rebeldia, e graças a Deus pelo meu irmão mais novo que foi rebelde naquela época, porque isso me fez ser o pastor de jovens que eu sou hoje. Então eu costumo dizer, e eu quero que você grave essa frase: Deus quer transformar a tua miséria no teu ministério. Tem coisas que só você vê. Existe uma miséria no mundo, existe uma miséria na tua vida, no teu entorno, que só você vai dar conta, e Ele quer transformar isso no teu ministério. Vocação, para mim, diante de tantas outras articulações e explicações que eu poderia dar, para mim, vocação é Deus transformando a tua miséria no teu ministério. Leia comigo, por favor, 1 de Pedro 4:10. Querendo olhar para trás, esse negócio está bem ali. 1 Pedro 4, de 10 a 11. Esse texto é muito conhecido, em todo lugar que você for falar ou for ouvir sobre vocação, você vai ler esse texto. Não tem para onde correr. 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando. E aqui administrando é mordomo, diácono, administrador. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que todas
todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. No mercado de trabalho, o que as pessoas querem é realização. Na vocação, o que nós queremos é glorificação de Jesus. Nada é mais poderoso, nada gratifica mais. Não pense, meus irmãos, que é no final do mês, na sua conta, que vai te dar realização, vai te dar satisfação de estar no ministério. Seja qual for a área que você fizer, inclusive a área que a gente costuma separar, né? Ministerial e secular. Para mim não existe isso. É vocação. Se Deus te deu a vocação, o chamamento, chamou Samuel. Se Deus te chamou pelo nome e te deu uma função no reino, uma função no mundo, seja como dentista, professor, gari, seja qualquer uma dessas vocações, para fazer, para servir, para administrar o dom, para glorificar a Cristo. Não existe vocação melhor que a outra. A melhor vocação para você é a sua. A melhor vocação que você tem que viver é a sua. Um dia desse, uma jovem me procurou e falou: John, eu quero fazer psicologia. Me conta aí como é que é. Eu disse: sou amarradão, é uma faculdade incrível, te torce, te distorce de todos os lados, te revira, te mobiliza, e não vai com essa cabeça de que você vai chegar lá e dizer: eu não concordo com Heidegger, eu não concordo com Freud, eu não concordo com Melanie. Não é esse o teu lugar. Não vai assim, não vai defendido, não vai dizer assim: isso não está na Bíblia. Você vai ser comido vivo lá. Você vai ser enxotado, convidado a se retirar da faculdade, porque não é assim. E fui conversando com ela. No final de tudo que eu falei para ela, ela falou assim: mas eu vou poder pregar o evangelho no meu atendimento? Sim, rapaz. Pregar o evangelho, porque a gente tem a mentalidade que pregar o evangelho é o seguinte: olha, já te curei, tá com depressão, não tá mais, tá linda, tá maravilhosa, olha aí, só tá curada. Agora presta atenção, senta, que eu vou falar um negócio: Jesus morreu, ressuscitou, e agora a gente tem que viver para Ele. Você recebe Jesus agora como seu Salvador? É isso que a gente acha que é evangelho. Claro que essa é a mensagem, de tantas outras formas, de várias outras colocações, mas a gente acha que viver a vocação é pregar o evangelho falado na ação. Então eu sou psicólogo, e aí vamos imaginar que eu sou espírita. Eu já fui numa consulta, numa psicóloga, paguei 300 pau a hora, e ela era espírita, e no final das contas ela me deu um papelzinho dizendo assim: diga essas 3 frases pelo menos algumas vezes no dia: eu posso, eu consigo, eu conquisto. Eu disse: isso é qualquer outra coisa, mas não é psicologia não. Então, entende qual é o dano de eu chegar também no consultório de um psicólogo cristão e ser catequizado por ele? Não, você tem que fazer, ir para a minha igreja. Que igreja? Igreja Batista, né? De preferência, né? E aí você está num lugar que... Lembra da igreja de Atos? Quando a igreja fazia o que fazia, compartilhava o pão, vivia de forma graciosa, e a igreja caía na graça do povo. A igreja era reconhecida, os cristãos, os discípulos de Jesus eram reconhecidos graciosamente pela comunidade. E aí o versículo continua dizendo assim: e aí o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Viver a minha vocação como psicólogo não é usar o meu consultório no lugar de ficar catequizando ninguém. Hoje essa articulação, esse pensamento está se transformando, está se pensando, mas a priori isso inicialmente não é ético.
Eu posso ser cassado, a minha inscrição pode ser cancelada se eu tiver com a cabeça de que eu só sou vocacionado como psicólogo se eu pregar o evangelho para quem está ali frágil, com o coração todo massacrado, e aí eu vou e diz, olha, mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. E a pessoa está tão frágil, e você pode dizer qualquer coisa ali, você pode hipnotizar ela que ela está totalmente aberta. Vocação não precisa ser assim. A vocação é na leveza, a vocação é natural. As pessoas vão te olhar, as pessoas vão te ver e vão glorificar o Pai. Jesus não disse isso, eu completei a minha missão, eu te glorifiquei quando eu cumpri aquilo que o Senhor me deu para fazer. Então, se é para ser professor, seja o melhor que você pode ser, porque assim você glorifica o Pai. Esse é o plano de Deus para o reino, que é invisível. O plano de Deus não é que você fique catequizando ou ensinando o tempo todo, sendo chato, sendo o bitolado, o fanático, que vai ficar chamando gente para a tua igreja. Isso não é vocação. Vocação é fazer bem, e ao fazer bem, eu falei para essa jovem, olha, você... então ela falou, então eu não quero ser psicóloga. Se eu não posso pregar o evangelho no meu consultório, eu não quero ser psicólogo. Eu disse, então tá bom. Mas olha, você vai perder a oportunidade de abençoar crianças com dislexia. Abençoar, eu não disse curar ou tratar, é abençoar, porque quando a gente está no reino, tudo que a gente faz é para abençoar, é para servir, é para glorificar a Deus. Chega a gente lá na igreja, eu atendo na igreja também, e as pessoas sabem que eu sou pastor. E aí sentam comigo e dizem, olha, eu sei que você é pastor, sei que está numa igreja, mas eu sou ateu e aqui comigo não entra. Então tá bom, ótimo. Porque eu como psicólogo não posso pegar os meus a priores e te colocar a goela abaixo. Tem que respeitar a tua fé, a tua experiência, a tua, inclusive, negação de Deus. E aí eu vou tratando como gente, tratando como ser humano, e lá no final, e essa é a minha experiência, estou contando, não é a história da carochinha não, é a experiência que eu vivi já várias vezes. Olha, eu vim aqui todo defendido, não queria ouvir falar de Deus, era ateu, mas agora eu sinto algo lá. Eu ouvi de uma mãe falando assim, olha, você nunca falou nada. Eu fui numa palestra sobre criação de filhos numa escola, e lá pelas tantas, no final, eu disse, olha, não sei porquê, olha isso, não sei porquê, mas enquanto você falava, meu coração ficava cheio de vontade de querer mais de Deus. Esse mistério, irmã, mistério, como nossos irmãos pentecostais dizem, né? Mistério é mistério. Então, esse texto de 1 Pedro tem a ver com a gente fazer na dependência de Deus, nas múltiplas formas. Vocação, então, se torna esse plano de Deus para alcançar e para servir as pessoas. Eu gosto muito do livro e também dos filmes do Crônica de Nárnia. C.S. Lewis foi incrível, e ele fala exatamente isso, é entrar num reino invisível e viver, e aquelas coisas que eles vivem no mundo de Nárnia é um paralelo com aquilo que a gente vive no nosso mundo. A gente mata pessoas, inimigos, a gente vence o mal, a gente tem esse lúdico na vida. A gente não mata pessoas, tá? Esquece que eu falei isso. Um choque aqui na minha cabeça. A gente mata o mal, né? Elimina, a gente tem uma ação nesse mundo que é invisível de guerreiros, de quem é vocacionado. Ficou melhor, não ficou? Ajeitei aí, dá uma editada nessa parte aí. Pastor fala que vocação é matar pessoas. E o próprio C.S. Lewis vai dizer que o cristianismo é a história de um rei por direito que desembarcou disfarçado na sua terra e nos chama para tornar parte de uma campanha de sabotagem.
E toda vez que a gente faz o nosso melhor como vocacionado, a gente institui o reino de Deus, a gente institui a bênção que é viver debaixo do reinado da soberania de Cristo. E eu quero voltar então para encerrar lá em 1 Reis, capítulo 11, 8 capítulos depois daquele que nós lemos. Você lembra? Salomão foi chamado, foi vocacionado para a construção, para liderar, para ser o rei. Mas 8 capítulos acontecem. E às vezes acontece bem menos capítulos de nossa vida e a gente se perde. A vocação que no início era para o reino de Deus se torna a vocação para o reino a vocação para o meu reino. E olha só o que acontece em isso que eu já falei, a vocação é aquilo que Deus espera de você para servir as pessoas. Eu já falei sobre o reino de Deus e agora 1 Reis 11, de 1 a 10. O rei Salomão, lembra que lá no capítulo 3 ele amou a Deus? Agora olha o que diz aqui, o rei Salomão amou muitas mulheres. Esse é o problema, né? Amar a Deus e o dinheiro. Amar a Deus e o próprio reino. Amar a Deus e muitas mulheres. Amar uma já é difícil, amar muitas já é mais difícil ainda. Era um homem de um coração muito grande. Eu já disse a alguém que o pastor tem que ter cuidado com 3 barras. A barra da cadeia, a barra da prisão, a barra de dinheiro, do ouro, a barra de ouro e a barra da saia das mulheres, né? Deus ministra o seu coração em nome de Jesus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, adomitas, sidomitas, hititas, tudo que não presta. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas. Pense numa pessoa carente, era Salomão. 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Depois vai falar o nome dos deuses que ele tinha e que ele negociava. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: é muito fácil a gente começar apaixonado no início por Deus, pela missão de Deus, a Missio Dei, apaixonado por tudo que a gente se envolve, fazer igreja e vocação, não só na igreja, mas reino, a vocação, profissão, fazer o seu melhor, eu penso que para alguns de vocês isso ainda é contrapartido, né? Mas Deus me chamou para ser dentista, mas eu não sei o que acontece, eu tenho vontade de deixar tudo e seguir a Deus. Olha, tem casos assim, essa é a exceção, que deixa, como eu, entre aspas, deixei a psicologia, consultório, carreira e fui ser pastor. Acontece esse chamado de mudança. E tem pastores que dizem o seguinte: não, ou missionários, Deus me deu a profissão como médico e eu vou servir lá na África como médico. Então, tá claro isso, né, gente, sobre vocação. Acho que até já falamos muito nas igrejas, nos congressos sobre isso. O problema é que a gente começa a passar uma fase e começa a considerar o nosso reino, não mais o reino de Deus. A vocação como estratégia, o meu título, né? A vocação como estratégia para o reino de Deus. Mas isso, com o passar do tempo, vai se transformando em vocação como estratégia para o meu próprio reino. Para eu me autopromover, para eu ganhar visibilidade, para eu estava conversando com um colega pastor um dia desse, e disse assim: não, a igreja que pagar mais eu vou. Então,
se tornou vocação como estratégia do meu reino. Viver a vocação para o reino errado não tem nenhum valor. Viver a vocação para o seu próprio reino não tem nenhum valor. A vocação é estratégia e só funciona no reino de Deus. Se você usar a sua vocação, os teus dons, as tuas habilidades para o seu próprio reino, você vai no final terminar frustrado, doente, depressivo e que dirá de repente de você estar vivendo até uma queda moral, porque você tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do reino. Eu conheço, queridos, por estar agora como pastor, e tem coisas que a gente só descobre quando a gente se torna pastor, né? Tem vezes no meu ministério que se eu soubesse que ia ser assim, é melhor não ter sido, né? Queria voltar, mamãe, eu quero voltar para casa, né? Ser aquele adolescente sustentado pelos pais, mas tem coisas que a gente descobre no ministério. Pastor grande, pastor de igreja gigante, sai ali pela penumbra, não, estou saindo, e aí vai cavucar, vai entender, foi queda moral, se desviou, acendeu uma vela para Deus e uma vela para o diabo, acendeu uma vela para o reino de Deus e uma vela para o próprio reino, começou a servir esses mesmos deuses aqui. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E aí Salomão, e aí você começa a viver, não pensa em outra pessoa não, tá? Você olha, estou pensando no meu pastor, aquele desgraçado. É para pensar em você. Que no início a vocação é para o reino, depois ela fica uma desculpa do reino, mas na verdade é para você se promover, para levar vantagem. E tem uma hora que isso começa a te adoecer, isso começa a adoecer a tua família, começa a adoecer os teus, começa a adoecer todo mundo que está à tua volta. A minha oração, o meu desejo é que a gente faça de Atos capítulo 20, verso 24, e é com ele que eu encerro a nossa oração nessa manhã em relação à vocação. Atos 20, 24 diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida, o meu reino, a minha vocação autogerada, autodescoberta. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha oração é que eu e você sejamos responsáveis pelas nossas próprias decisões, escolhas, a fim de abençoar o reino, de glorificar a Cristo, mas não perdendo o foco de que o reino é dele. Salomão, o reino é de Deus. Você é rei por enquanto, mas quem é rei sobre você é Deus. Que a pedra que Daniel vê do sonho do rei, que derruba e que quebra e despedaça todos aqueles outros reinos, que essa mesma pedra encontre o teu reino e destrua de uma vez por todas, e em nome de Jesus, o reino do teu coração, do teu egoísmo, da tua autopromoção, da tua visibilidade, daquilo que não pertence ao reino de Deus. Que essa pedra que tem me quebrado todos os dias também quebre e você viva a sua vocação como estratégia não do seu próprio reino, mas como estratégia do reino de Deus. Amém? Deus nos abençoe.